Já está? Sim, podes começar. Ok. Então, bom dia a todos. Bem-vindos a esta segunda sessão das 11ª Jornadas Ibéricas, dedicada ao meio ambiente, seguindo também a sessão da manhã, das 9 horas. Teremos nesta sessão 5 apresentações, de cerca de 15 minutos cada. Duas destas apresentações irão incidir sobre o projeto Cross Forest, um projeto financiado pela Comissão Europeia que visa desenvolver serviços digitais de infraestrutura orientados para o controle de incêndios florestais, que é qualquer coisa que nos assola todos os anos, tanto a nós como à Espanha, e que é, de facto, um problema gravíssimo que temos. Temos depois também uma apresentação sobre a ideia temática do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. É algo que é um tema que me é muito grato, estas questões relacionadas com as infraestruturas de dados espaciais. E ainda também duas apresentações no domínio da qualidade da água e do solo e do uso de plataformas abertas de dados espaciais na produção de cartografia temática de índole geológica. No final de cada sessão, teremos cerca de 5 minutos para responder as respostas colocadas pelo chat. Portanto, sabemos todos que as questões têm que ser colocadas pelo chat e no final de cada sessão teremos depois um pequeno diálogo relativamente a essas mesmas questões colocadas. Vou de imediato, são 11h33, vou de imediato passar a palavra ao primeiro orador, o Cristóbal Ordóñez. É técnico na Universidade de Valladolid, vai-nos fazer uma apresentação precisamente sobre o Cross Forest. Tem interesse, a sua área de interesse é a gestão e modelação de dados florestais. E eu passaria de imediato a palavra ao Cristóbal para apresentar a sua comunicação. Obrigada. Buenos días. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, está bom. Perfecto. Perfecto. Buenos días. En estas jornadas ibéricas de infraestructuras de datos espaciales, vamos a presentar un proyecto, una parte del proyecto Cross Forest, como bien ha dicho la presentadora, que está financiado por la Unión Europea y coordinado por el Grupo Traxa. En él participan, por un lado, aparte de las dos entidades principales del Grupo Traxa, el Centro de Supercomputación de León, la Dirección General del Territorio de Portugal y dos departamentos de la Universidad de Valladolid, uno de ellos el de Gestión Forestal Sostenible, en el que trabajo. Lo que queremos presentar es, dentro de este proyecto, dos ejemplos de utilización de la plataforma Cross Forest, que es un servicio de infraestructura de datos espacial, de datos. En la sesión anterior habréis podido disfrutar de la presentación de Guillermo Vega, en la que ha dado una visión de esta infraestructura. Por un lado, la infraestructura consta de datos. Estos datos son principalmente
los datos de los inventarios forestales nacionales, por un lado, y por otro lado, de los mapas forestales, por lo cual está muy indicado en estas jornadas. Una característica muy importante de esta infraestructura es que son datos abiertos y enlazados, Open Link Data, para lo cual es necesario, antes de construir estas bases de datos, generar unas ontologías que permitan estructurar estos datos. Además, es muy importante la infraestructura en la que se van a alojar esos datos y con la que se van a consultar estos datos, y es por lo que en el proyecto participa Caléndula, el centro Skyle de supercomputación de León, de la Junta de Castilla y León, y vamos a contar, por un lado, esta infraestructura de datos y, por otro lado, los dos proyectos piloto, Frame y Cambric, que van a intentar demostrar cómo explotar esta infraestructura de datos. Como decía, la infraestructura de datos está compuesta por los datos de los inventarios forestales nacionales, tanto españoles como portugueses, y en cuanto a la cobertura de mapas, está el mapa forestal español, actualmente la segunda edición, pero también se incluirá la tercera edición del mapa forestal, y por el lado portugués se va a incluir la carta de usos de usos y ocupaciones del suelo. Aparte de estos datos principales, fundamentales para el proyecto, son otro tipo de datos abiertos que van a permitir la explotación de estos datos anteriores, como es una malla espacial y otras fuentes de datos como Wikipedia, Wikidata, que va a permitir relacionar los nombres de las especies, mapas del terreno, etc. Y la parte primaria y fundamental antes de generar estas bases de datos es la generación de estas ontologías que permiten la creación de las mismas. Hay una ontología general de inventarios forestales y, aparte, y enlazando con esta ontología general que pretende ser un marco para todos los inventarios forestales, no solo inventarios forestales nacionales, sino inventarios forestales en general, es necesario crear unas ontologías particulares de cada inventario forestal específico. Lo mismo ocurre con las ontologías de suelos. Hay también ontologías de posiciones, de sistemas de referencia geográfica, de medidas, etc. Donde lo que vamos a poder hacer con estas bases de datos va a ser generar la base de datos
de triplas y en la presentación anterior, en la sesión 6, habéis podido ver el explorador forestal. Acceder a esta base de datos de triplas se va a poder hacer también por parte de los pilotos, como comentaremos ahora, o por cualquier otro tipo de aplicaciones externas que quieran consultar estos datos. Vale, esta base de datos se aloja en un servidor del Centro de Supercomputación de León y tiene unas características que podemos ver en la diapositiva, en la que las posibilidades tanto de computación como de transmisión de datos son muy superiores a las que podemos realizar con cualquier ordenador personal y van a permitir el utilizar y el acceder a la gran cantidad de datos que suponen bases de datos y mapas forestales a nivel nacional, incluso a nivel europeo. Dentro de la infraestructura, los datos están alojados en un servidor que permite la consulta de datos, que es la arquitectura es la que podemos ver aquí. Y vamos a pasar a ver rápidamente los dos proyectos pilotos que van a intentar explotar estas características. El primer proyecto piloto es el piloto Frame, que a lo que se dedica, lo que pretende es hacer simulaciones de incendios forestales. Y la herramienta lo que pretende es, a partir de datos terreno, hacer diferentes simulaciones partiendo de distintas condiciones terreno y condiciones ambientales. Lo que pretende es permitir en tiempo real la simulación de diferentes acciones para luchar contra el fuego y ver qué evolución va a tener el mismo. Como datos de entrada, vamos a tener, por un lado, datos en tiempo real climatológicos, de intensidad de viento, humedad o temperatura. También son muy importantes datos topográficos que influyen de manera determinante en los incendios y datos que permiten clasificar el combustible de ese incendio, así como las infraestructuras que permiten realizar las acciones de ataque al fuego. Con estos datos de entrada que vamos a poder recabar de la infraestructura de datos del proyecto, se va a
se van a poder realizar las distintas simulaciones que nos van a permitir tener en tiempo real cuáles pueden ser las distintas evoluciones y las distintas consecuencias de un manejo u otro que hagamos del fuego, del incendio. Por otro lado, el segundo proyecto piloto que tenemos es el piloto Cambric, que lo que va a hacer es simular distintos escenarios selvícolas que nos van a permitir tener mapas de calidad de madera en el territorio. Para ello nos hemos fijado en masas puras y mixtas de las principales especies forestales: pino silvestre, pináster, nigra, haya y distintos robles. Y lo que vamos a hacer es, con modelos de crecimiento y producción, simular distintas gestiones, distintos escenarios de gestión forestal que nos van a permitir tener distintas fotografías temporales de la calidad de madera que vamos a tener en el territorio. ¿Cómo va a funcionar este esquema? El flujo de este piloto será, en primer lugar, hacer una consulta a la infraestructura de datos espaciales de los datos de entrada, de los datos del mapa forestal, y con las parcelas del inventario forestal nacional para cada especie vamos a ver qué modelos de crecimiento y producción tenemos, y de los que no haya, de los que no tengamos disponibilidad en la literatura, se generarán los nuevos modelos necesarios para hacer las simulaciones. Todo esto se ejecutará en el simulador SIMAN4, en el que se van a simular las distintas los distintos escenarios de gestión, que serán un escenario pasivo en el que se simulará que no hay intervención humana, un escenario de baja intervención de silvicultura próxima a la naturaleza, en el que la intervención será muy baja, un escenario intermedio en el que se simularán objetivos múltiples, y unos dos escenarios de alta o muy alta rotación, en los que se simularán escenarios de silvicultura de producción. El último caso solo adecuado para pino pináster de gran productividad, que es lo que hay en Portugal y en Galicia, en la cornisa cantábrica. Lo que vamos a obtener con todas estas simulaciones van a ser una serie de output, de inventarios a distintas edades y para distintos taxones de especies forestales o de mezcla de especies, y
estos outputs serán vueltos a introducir al servidor de datos del proyecto. Un ejemplo de resumen de datos que nos ofrece el simulador, pero que habrá que adecuar al formato del punto Sparkle, es este que podéis ver aquí, en el que además del resumen obtenemos información de todas y cada una de las parcelas. La herramienta Semanfor tiene posibilidad de distintos usos y se viene utilizando desde el año 2010 en nuestra universidad para evaluación de modelos de desarrollo o para proyección de inventarios, diseño de silvicultura con distintos objetivos. Para realizar planes de manejo con fines educativos y también con fines de investigación y desarrollo. Y lo que, con ayuda de este proyecto, lo que estamos implementando es una nueva versión de este simulador que tiene la ventaja de ser multiplataforma, se puede utilizar en cualquier tipo de dispositivo y está realizado con la tecnología Python. Y esta es la presentación que quería hacer de los distintos, de los dos proyectos piloto que van a sacar provecho de esta infraestructura de datos que tenemos alojada en el supercomputador de Skype. E nada más, muchas gracias. Obrigado. Obrigada, Cristóbal, pela interessante apresentação e pelo poder de síntese que tiveste. Nós temos uma questão no chat. Pergunta-nos o Telmo Cascalheira se as plataformas estão ligados em tempo real aos bombeiros ou à proteção civil, de forma a que estas entidades possam colocar no local os meios apropriados para o combate aos fogos. En la actualidad esto no es posible, pero Traxa, que es quien coordina este proyecto piloto, sí que tiene en mente, es la parte que se encarga de la gestión de las brigadas, de los bomberos forestales, y su idea es poder tener el acceso a esta información en tiempo real. Pero eso es lo que se pretende en un futuro. Es real, es el objetivo de este proyecto piloto. Muito obrigada. Nós temos neste momento 98 assistentes à sessão. Estamos com cerca de 5 minutos para o meio-dia, hora de Portugal. Eu passava a palavra à segunda oradora. Se houver tempo no final, depois colocaremos questões relativamente ainda a esta apresentação. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Até já. A próxima apresentadora é a Alexandra Fonseca, a quem eu peço também o poder de síntese. Já vi que tem uma apresentação longa. É investigadora na Direção-Geral do Território, é doutorada em Engenharia do Ambiente pela Universidade Nova de Lisboa, fez parte da equipa no CNIG que implementou, desenvolveu o CNIG e atualmente faz parte também da equipa Inspire da DGT. Tem estado envolvida em vários projetos nacionais relacionados com informação geográfica para as tecnologias de informação na área, sobretudo ambiental.
mais recentemente dedica a sua atenção à informação geográfica voluntária. Eu agora passava de imediato a palavra à Alexandra para a segunda apresentação aqui nesta sessão. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Estão-me a ouvir bem? Estamos sim. Vou então partilhar aqui o ecrã. Boa tarde a todos. Vou então dar início à minha apresentação. Eu vou poupar aqui alguns slides, uma vez que as duas apresentações anteriores foram focadas no Cross Forest e, portanto, consigo avançar um pouco mais aí. Portanto, a apresentação que eu vou fazer centra-se na componente de avaliação deste projeto, que, de acordo com o que está definido, até em termos de calendarização, tem uma primeira avaliação, que é a que eu vou apresentar agora, e depois deverá ter uma nova avaliação agora, a partir do momento em que os novos resultados passam a estar disponíveis para serem avaliados pelos utilizadores. Aqui é só uma referência, como já foi referido anteriormente, não preciso estar a detalhar, mencionava apenas que, para além das entidades que participam no projeto, há o apoio tanto do Ministério para a Transição Ecológica e Eletrodemográfica e do ICNF em Portugal, e pronto, e trata-se de um projeto cofinanciado pelo CEF, pelo programa CEF. A estrutura da apresentação, portanto, para além de uma breve referência ao projeto, que não necessitarei de me alongar, uma vez que já foi apresentado, refere o background teórico em termos de avaliação que foi considerado na avaliação que foi feita já há alguns meses, que eu vou apresentar, a metodologia, estes resultados obtidos e, no fundo, o objetivo aqui é que, ao apresentarmos esta primeira avaliação, possamos também mobilizar a audiência para que venha a participar na avaliação que se realizará depois. Agora na fase mais avançada do projeto. Aqui era uma breve referência, não preciso me alongar, aos pilotos, ao objetivo de criar a Digital Service Infrastructure com os pilotos, fogos florestais e evolução da floresta e que já foi aqui referido anteriormente, e depois, claro, o que é que necessita das ontologias relativamente aos dados que vão ser disponibilizados em link de Open Data e a sua disponibilização num endpoint público que dará acesso aos dados do projeto e aos resultados dos modelos. Aqui a estrutura do projeto, o projeto apresenta 3 atividades técnicas, que são as relacionadas com os supercomputadores, com a recolha, organização e processamento da informação e a sua publicação, como já vimos aqui a apresentação do Forest Explorer, os pilotos, como acabámos de ver, e depois tem 3 atividades transversais, onde se inclui aquela em que esta apresentação se enquadra, a avaliação dos resultados. Em termos de avaliação, foi considerado como base para a organização da avaliação do Cross Forest, o que está as orientações desta ISO, a ISO de 25040, que dá orientações para a avaliação de sistemas e software, os requisitos, no fundo, para a avaliação de sistemas e software e de avaliação de qualidade, e, portanto, esteve na base, está aqui a indicação do esquema, na base do que nós organizamos para poder obter resultados de avaliação do projeto. Aqui temos o esquema onde esse background teórico foi aplicado ao projeto, e aqui é possível ver que temos então esta primeira fase, first phase, onde uma avaliação do que existia disponível, portanto isto foi realizado em março, há uns meses atrás, do que já existia em termos de framework e componentes do projeto, os desenvolvimentos já existentes também na altura para o Forest Explorer, e também a consideração de algum feedback que fomos obtendo das reuniões com o Advisory Board e outras reuniões com peritos que têm vindo a apoiar o projeto.
Existirá depois, então, essa tal segunda fase, que será a partir de agora. Aliás, o site do projeto tem sempre em permanência disponíveis os questionários para que seja possível ir obtendo feedback dos utilizadores, mas é importante que haja mais resultados disponíveis no site, e é essa atualização que está a ser feita e que permitirá entrarmos nesta tal segunda fase de avaliação do projeto. Para a avaliação, tivemos que considerar dentro dos requisitos e qual o objetivo da avaliação, identificar que participantes é que gostaríamos que fossem envolvidos, quais elementos a avaliar e também qual o rigor da avaliação. Por outro lado, a consideração de que tipo de questões é que iríamos colocar e claro, esta avaliação, sendo uma primeira avaliação assim transversal, foi baseada em questionários, um questionário sobre o CrossForest como um todo e outro questionário sobre o Forest Explorer, aliás, que o Guilherme já teve a oportunidade de mostrar aqui alguns desses resultados de uma forma mais detalhada. E também uma informação importante tem a ver com indicadores relativos ao desenvolvimento dos pilotos. Naquela fase, esta primeira fase em que o projeto foi avaliado, não era possível ainda ter muita informação relativamente a esses indicadores, mas à medida que os pilotos vão sendo desenvolvidos, esse conjunto de informação pode também contribuir para a avaliação e pronto, a análise dos resultados, que é o que iremos apresentar aqui para a primeira fase. Então, nesta primeira fase, foi feita uma reflexão sobre quais os perfis, que avaliadores é que gostaríamos de ter a contribuir para a avaliação do projeto, stakeholders, e estão aqui identificados tanto da administração pública, como do setor privado, como da academia e os cidadãos em geral. As componentes avaliadas e que foram refletidas nos questionários, não só foi, no fundo, a abordagem ao CrossForest, uma ferramenta já disponível, o Forest Explorer, e os pilotos. E no fundo, tratou-se de uma avaliação horizontal, qualitativa, com base nos questionários. Aqui, também de acordo com a metodologia de avaliação, tentámos perceber o que é que cada um dos tipos de avaliação, em quem é que deveriam mais incidir. Pretende-se agora que na próxima avaliação já seja possível considerar as ontologias que foram desenvolvidas, a forma como os pilotos já estão a funcionar com o HPC, com os supercomputadores, o Forest Explorer, que já passa a ter os dados dos dois países, que neste momento ainda não tem, e portanto é esse o nosso interesse, que já haja mais desenvolvimentos para serem avaliados agora na próxima avaliação. Aqui passo muito brevemente, por isso é que estes slides é apenas para mostrar a estrutura do questionário que está disponível no site, na webpage do CrossForest, que tem informação, quer se pretende caracterizar o perfil do utilizador, por um lado, por outro lado, coloca questões relativamente ao framework e componentes do projeto e ainda sobre algumas outras questões relacionadas com, de resposta a algumas delas mais genéricas, relacionadas quer com aspectos relacionados com a harmonização de dados entre países ou mesmo quais as principais forças e fraquezas do projeto. No caso do Forest Explorer, temos também, mais uma vez, a caracterização do utilizador, as questões relativamente aos dados que o Forest Explorer disponibiliza, e depois foi utilizado o sistema de avaliação de usabilidade do SUS para compor um conjunto de questões em que os utilizadores podem dizer se concordam totalmente ou se discordam totalmente relativamente à usabilidade da ferramenta. E mais umas questões genéricas sobre o user profile. No caso então das respostas obtidas para o CrossForest globalmente, para o projeto em si, os respondentes, na sua maioria, tinham conhecimentos, quer em termos de Open Data, que era uma das questões que era colocada, também no domínio dos fogos florestais e também na gestão de dados florestais. Por outro lado, 60% das respondentes foram da administração pública e a outra
também a maior fatia foi da academia. São tanto utilizadores como produtores de dados, e as respostas foram provenientes de Portugal e Espanha, cerca de 30 respostas, 16 de Espanha e 13 de Portugal. Relativamente às componentes, podemos verificar que o Forest Explorer, que era uma das ferramentas que já estava mais desenvolvida na altura, surge como aquela que foi considerada como mais relevante nesta primeira fase da avaliação. Depois, no fundo, a existência de uma plataforma que disponibiliza os dados de forma aberta foi considerada a seguir. E depois temos os pilotos que, estando eles em fases de desenvolvimento diferentes, pronto, têm também aqui resultados diferentes em relação à sua relevância. Relativamente aos... Tenho que tirar daqui. A utilidade dos dados que o projeto vai disponibilizar, a grande maioria considerou que é útil, que vai ser útil para a tomada de decisões no domínio da gestão florestal. Agora estou aqui com um problema. Não sei porque isto aconteceu, foi de eu mexer na janela. Pronto. Penso que está certo. Relativamente aos dois pilotos, nós sintetizamos aqui nestes slides a informação, mas os resultados apresentados no relatório são muito mais vastos. Tentámos sintetizar aqui os aspectos que foram considerados mais relevantes de cada um dos pilotos, e podemos considerar que, no caso do Cambridge, a monitorização da evolução da floresta para propósitos de gestão florestal é uma das indicações que é a mais referida, e também para estimar a produção de biomassa. Por outro lado, no caso do Frame, há, claro, a sua capacidade de poder vir a permitir monitorizar os fogos florestais e a evolução do fogo para ser aplicado em termos de prevenção e combate ao fogo, e o facto de podermos ter acesso a esta informação, isto é comum aos dois, em termos de acesso à informação, de transparência, de acesso à informação por via dos dados abertos. Mas o relatório tem muita informação sobre as respostas do utilizador relativamente a estes dois pilotos. Com as respostas que criámos de forma um pouco aberta para a avaliação das forças e das fraquezas, temos aqui identificado de forma sintética os principais aspectos relativamente à usabilidade, que é considerado que a informação é apresentada de uma forma fácil de utilizar pelos utilizadores. Na altura, principalmente, seria o contributo do Forest Explorer. O facto de se passar a ter uma base de dados abertos com informação e em linked open data, também considerado como forças. Do lado das fraquezas, o facto de dar acesso do lado das fraquezas, peço desculpa, está aqui isto outra vez, o facto de haver algumas diferenças entre os dados de Portugal e Espanha, e, por outro lado, ser necessário harmonizar a informação dos dois países, que é um esforço que está a ser trabalhado no âmbito do projeto e das ontologias e de todo o trabalho que está a ser feito com os modelos. A vantagem de ter a utilização de performance computing, portanto supercomputadores, foi também indicada como uma força do projeto para lidar com estas quantidades grandes de informação dos dois países. Agora vou ter outra vez problema, porque mexi na janela. E a questão dos aspectos transfronteiriços, uma vez que é um dos aspectos que pode ser problemático para vir a criar esta visão global da Península Ibérica. Em termos de Forest Explorer,
Portanto, no caso do questionário do Forex Explorer, o principal acesso aos questionários foi feito por e-mail, porque essa era uma das questões que era colocada. A informação foi disponibilizada por vários canais e agora se continuará a ser, e foi este o resultado. E temos aqui, em termos de usabilidade, o que é que os utilizadores referiram. Aspectos que foram bastante positivos em relação ao Forex Explorer, tanto em termos de facilidade de utilização, de ser uma ferramenta com aspecto simples, de ser fácil de aprender a utilizá-la, de ter funções bem integradas, não necessitar de um grande technical support, de um apoio técnico para poder ser utilizada, e os utilizadores dizem que usariam esta ferramenta de forma frequente. Aqui outra forma de apresentar os resultados evidencia o que foi mais positivo e menos positivo pelos utilizadores. Alguns são de informação que já foi referida, da forma clara e fácil de utilizar e intuitiva, mas por outro lado também a quantidade de dados que é mostrada, o inventário das árvores, a apresentação integrada dos dados florestais e do mapa florestal e do IFN ao nível nacional, e a possibilidade de poder filtrar a informação à medida que se navega nela. Por outro lado, em termos de aspectos menos positivos identificados na altura e que têm vindo a ser considerados para melhorar o desenvolvimento das ferramentas do CrossForest, foi indicada que otimizar a interface seria necessário para que houvesse uma mais rápida carregamento dos dados. O facto de não existirem os dados de Portugal é algo que também já vai ser ultrapassado brevemente, e de ser necessário dos utilizadores quererem entrar em mais detalhes sobre a informação do inventário florestal e também questões mais relacionadas com a possibilidade de descarregar os dados ou de poder consumir Spatial Data Services. Uma outra componente da avaliação que foi considerada e que se tentou na altura considerar foi, no fundo, os tais indicadores associados ao desenvolvimento dos pilotos e que na altura para o Cambric não foi ainda necessário poder considerá-los no relatório, mas para o Frame foram considerados indicadores relativamente a estes aspectos, da extensão a considerar nos cenários, o paralelismo, ou seja, se houve várias simulações que foram realizadas para comparar a sua realização com utilizando High Performance Computing, e depois também, no fundo, indicadores que nos permitem identificar a redução do tempo nos cálculos quando comparado com a utilização do High Performance Computing. Mas agora, na nova fase, novos resultados poderemos incluir na avaliação global do projeto relativamente aos indicadores. As reuniões e o Advisory Board, outra das componentes que foi considerada, essencialmente têm vindo a dar apoio ao projeto nestes aspectos que estão aqui referidos, nomeadamente foram dadas indicações para que áreas definir e dados a usar nos pilotos, também bastante apoio na discussão relativamente às ontologias na sua fase de desenvolvimento, através também até de um grupo de peritos que tem vindo a colaborar, e também, como vimos também, puderam contribuir para os desenvolvimentos, no fundo, na criação do Forest Explorer no seu desenvolvimento. E relativamente também aos dados linked Open Data. Portanto, é também uma componente importante no processo de avaliação ter o feedback proveniente destas reuniões e do Advisory Board. Para concluir, faço aqui um apanhado, porque não era possível trazer aqui todos os resultados da avaliação e dos questionários. No fundo, esta avaliação intermédia, esta primeira avaliação serve como uma primeira ronda para verificar que materiais disponibilizar para a avaliação e que processo utilizar na avaliação final. Em geral, esta avaliação deu um feedback positivo ao projeto, nomeadamente tanto em termos da sua abordagem, como também das ferramentas que estão a ser desenvolvidas e do que está previsto até ao final. Os utilizadores consideraram muito importante que
haja uma disponibilização em dados abertos através de uma plataforma, foi um aspecto que foi bastante considerado. O Forest Explorer surge como, nesta fase, como a ferramenta mais relevante, tal como referi, o Pilot Frame também em melhor posição que o Cambric, mas também se encontrava numa diferente fase de avaliação, de desenvolvimento. A maior parte dos utilizadores considerou que o Forest Explorer é uma ferramenta fácil de utilizar e mais de metade consideram que o utilizariam no seu dia-a-dia, nas suas atividades. A maior parte dos utilizadores também considera que a informação florestal disponibilizada pelo projeto pode ser útil nas tomadas de decisão, o que era um dos grandes objetivos deste projeto, e que a harmonização dos dados entre Portugal e Espanha será também um resultado, um contributo que o projeto terá. E como referi, a importância da avaliação por parte do Advisory Board e dos peritos vai continuar a ser utilizada na segunda fase da avaliação. E assim, para terminar, acabaria aqui com um apelo à participação. O site, a webpage do projeto está a ser enriquecido com os resultados que já estão disponíveis neste momento, e também o Forest Explorer passará brevemente a incluir os dados de Portugal. Portanto, aconselhava-os agora, durante o mês de novembro, mais para o final talvez, mas se quiserem já fazer alguma avaliação, acederem aos questionários tanto na webpage como no Twitter. Na webpage está numa secção designada Telas, para poderem dar-nos o vosso feedback, que na primeira fase já foi muito valioso para melhorar as ferramentas que têm vindo a ser desenvolvidas. Obrigada. Es gratis. Muito obrigada, Alexandra, pela apresentação, excelente apresentação. De facto, é um projeto interessantíssimo este que estão a levar a cabo. Nós não temos nenhuma questão em particular relativamente ao conteúdo. Apesar de não termos muita folga na hora, eu atrevia-me a perguntar, qualquer entidade pode nesta fase comentar para contribuir para a avaliação do projeto, individualmente também o podemos fazer. Isto é uma questão. E a outra, também rapidamente, qual é a importância ou qual foi a importância das ontologias definidas para a própria integração dos dados e depois para a própria disponibilização daquilo que serão os resultados? Não sei se rapidamente consegues responder assim, não sem estender. Sim, em relação à primeira questão, sim, qualquer pessoa pode dar o seu feedback, pode preencher os questionários, pode também entrar em contacto com os parceiros do projeto, se quiser dar algum contributo. E é um facto que o feedback obtido na primeira fase foi realmente útil para os desenvolvimentos que estavam ainda numa fase mais inicial do projeto. Portanto, sim, em relação a essa questão, sim. A importância das ontologias, eu não sou perita na parte das ontologias, mas a criação das ontologias é essencial para que depois seja possível podermos precisamente ter essa integração dos dados em Linked Open Data e conseguir que, no fundo, essa consulta da informação seja feita de uma forma integrada e enriquecida com outras fontes de dados. Portanto, as ontologias que foram criadas tiveram em consideração as características dos dados dos dois países e são essenciais para tal. Mas não sei se está aqui o Guilherme poderá responder melhor em relação a esta questão. Se tivermos tempo também voltamos a esta questão, talvez pelo Cristóbal. Eu se calhar de imediato passava à terceira apresentação pelo Joelson Delgado. É aluno da licenciatura do curso de Engenharia Topográfica do Instituto Politécnico da Guarda. Vai-nos apresentar um tema que tem sido objeto de trabalho no âmbito da cadeira da disciplina de projeto. É uma comunicação que tem vários também coautores. Eu passava desde já a palavra ao Joelson. Muito obrigada. Olá, muito bom dia a todos. Desde já, muito obrigado pela oportunidade por estarmos aqui a apresentar o nosso trabalho, que é de estudo
do grau de alteração do granito com recurso a plataformas livres de dados espaciais. O nosso estudo foi e está a ser feito sobre a zona urbana da Guarda e a estrela Geoparque. A apresentação do nosso trabalho será essencialmente dividida em 5 partes, onde começaremos por fazer um contexto de introdução. Em seguida, faremos uma breve apresentação das áreas de estudo. Depois, apresentaremos o módulo ou metodologia como foi desenvolvido o nosso trabalho. Apresentaremos resultados, tanto estatísticos como em carta. E, por fim, faremos então uma breve conclusão. A permanente reorganização do território exige, então, cartografia atualizada, e a atualização desta cartografia depende, então, das formas de obtenção de dados e das metodologias de aquisição. O que se vê notado é que a evolução e o uso intensivo dos SIGs têm contribuído para o desenvolvimento do mapeamento e a respectiva atualização. Esse nosso estudo vai debruçar-se sobre a cartografia geotécnica, em particular na classificação do grau de alteração do granito. Temos também como objetivo averiguar o potencial da funcionalidade Street View na elaboração da cartografia geotécnica. Para a elaboração, então, da cartografia geotécnica, utilizamos o método de classificação dos maciços rochosos segundo a International Society of Rock Mechanics, em que os maciços podem ser classificados de 5 formas diferentes, desde um W1 a um W5, em que um W1 são maciços sãs, um W2 são pouco alterados, um W3 são maciços medianamente alterados, um W4 já é um muito alterado e um W5 já é um maciço já completamente composto com comportamento de solo. As nossas áreas de estudo serão, então, a zona urbana da Guarda e a estrela Geoparque. Começarei por descrever um pouco a zona urbana da Guarda, que se encerra numa região montanhosa granítica e está assente no maior afloramento granítico do país. É claro que esse maciço já está fraturado e erodido, isso por culpa de agentes físicos, nomeadamente os ciclos de gelo e de gelo. Por sua vez, a estrela Geoparque Mundial da Unesco está localizada no centro de Portugal, com uma área de 2.216 km², compreendendo 9 municípios. É de realçar que Geoparque Estrela é um património geológico e geomorfológico de relevância científica nacional e internacional, com especial destaque para as marcas da última glaciação. É importante também notar que os maciços da estrela Geoparque apresentam grandes diferenças, isto por terem idades diferentes compreendidas entre 340 a 280 milhões de anos. Durante a elaboração deste trabalho, utilizamos o software QGIS e nesse software incorporamos então o Google Street View. Para incorporar o Google Street View tivemos de instalar um plugin que é o Go to Street View, e o facto de termos essa janela no Street View permitiu então em simultaneamente visualizar
a imagem do Street View e delimitar as áreas dos maciços. Em esquerda, do lado esquerdo, temos uma imagem que representa então a delimitação da zona urbana da Guarda, com a sua respectiva cobertura do Street View. Do lado esquerdo para o lado direito, temos então, foi feita uma vetorização, onde delimitamos os maciços rochosos com o seu respectivo grau de alteração. Foi então criado também formulários de otimização no preenchimento dos atributos de dados. Esses atributos foram um ID, que era um número identificativo de cada maciço, o grau de alteração do granito, que variava desde um W1 a um W5. Criamos também uma checklist no grau de alteração do granito, isto para facilitar e impedir que houvesse erros de escrita. Também tem uma data de entrada e tem uma foto atual que será então um recorte feito no Street View. Após termos então as áreas delimitadas e com o respectivo grau de alteração, no QGIS fez-se uma conversão para polígonos e deste modo tivemos os polígonos com as suas respectivas classificações. Para também validar a informação dos dados do Street View, fez-se também um trabalho de campo, ou seja, um trabalho in situ, em que validava-se em campo cada polígono e também fazia uma fotografia. Essa metodologia que foi utilizada então nos casos de estudo que se representam a seguir, chegamos aos seguintes resultados, tanto para a zona urbana da Guarda. Na zona urbana da Guarda, definimos então 513 polígonos. 5 desses polígonos foram classificados como um W1, 52 foram classificados como um W2, 68 dos polígonos foram classificados como um W3, 44 dos polígonos foram classificados como W4, sendo que 344 dos polígonos foram classificados como W5. Temos aqui dois gráficos, em que o gráfico à esquerda então representa a distribuição da classificação dos 513 polígonos, como podem ver, e do lado direito então teremos uma comparação entre os dois estudos, o estudo feito no Google Street, no Street View e no in situ, em que podemos ver que alguns polígonos foram reclassificados. Dessas alterações, tivemos então 17 alterações, mas sempre alterações de um grau, quase sempre de um grau classificativo, nunca apresentando grandes diferenças, com exceção de dois casos em que tivemos um de W3 para W5 e um de W4 para W2. É de se notar também que o cruzamento destes dados com outros permite então a elaboração de mapas com relevância. Como, por exemplo, aqui apresentamos uma carta de risco. Esta carta de risco derivou do cruzamento do declive com o grau de alteração do granito, onde, por exemplo, um sítio onde haja grande alteração do granito e com um grande declive,
certamente terá grandes possibilidades de deslizamento de terras, de derrocadas, e foi classificado como um 4, ou seja, as zonas mais avermelhadas, sendo que as zonas planas foram classificadas como perigosidade zero. Segue-se então a apresentação de resultados da Geoparque Estrela, em que a primeira grande observação que chegamos é a diferença da cobertura entre a zona urbana entre a zona urbana com zonas rurais ou zonas mais naturais, e que limita um pouco o trabalho. Até o momento, porque é um trabalho que está a ser desenvolvido, então até o momento foi esta área coberta, em que foram delimitados 339 polígonos, como está feita a sua distribuição na primeira tabela, e na segunda tabela a comparação com o in situ, o Street View com o in situ. E como no caso anterior, não houve grandes diferenças. Tivemos então, até o momento, 3 alterações entre o in situ com as do Street View. De se notar também que 89-90% das análises feitas do Street View correspondem in situ. Como conclusões, podemos dizer que o Street View pode ser uma base de informação geográfica para a elaboração da cartografia geotécnica, e que, apesar de eventuais limitações da cobertura, permite uma recolha rápida da informação. A observação das imagens pode revelar detalhes importantes para a cartografia geológica e geotécnica, e uma parte bem interessante também é que se analisarmos diferentes coberturas de anos diferentes, podemos também fazer uma avaliação temporal. E por fim, pode-se dizer que é um excelente complemento à cartografia geológica existente e apresenta um contributo relevante na sua atualização. Agradeço pela vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado, Joelson, pela excelente apresentação e interessante apresentação. De facto, a utilização de dados de plataforma aberta para o uso para fins de cartografia temática. Nós temos uma pergunta no chat, que foi-nos colocada pela Carla Martins, que pergunta se para o desenvolvimento do trabalho foi feita alguma amostragem para validação em campo. Presumo que sim, com o trabalho in situ, mas talvez possas responder com mais detalhe. O trabalho in situ foi feito observações de campo. Tivemos mesmo em campo, utilizando um software quase idêntico ao QGIS, que é o QField, e até temos fotografias in situ. E fizeram uma amostragem das áreas, digamos, a validar em campo. É isso? Sim. Uhum. Não há muito tempo, de toda a maneira, eu se calhar colocava uma questão rápida, que é o facto do Street View é dinâmico e de alguma forma podemos desconhecer todas as características daquele levantamento e a dinâmica com que digamos, se procedem as alterações quando acedemos aos dados, não é? Se isso pode ter alguma implicação na sustentabilidade da vossa carta geológica. Sim, mas não deixa de ser um complemento à cartografia existente. Certo, vem como um complemento, sim, de facto. Um complemento. Sim. E depois temos a parte em que validamos o nosso trabalho em campo também. Uhum. Muito bem, muito bem.
Muito obrigada mais uma vez, Wilson, pela apresentação e pelo tema interessante e a forma como expuseste nesta sessão. Eu passava ao orador seguinte, é o Pedro Rodrigues, do ICNF. Ele vai-nos falar sobre a infraestrutura de dados espaciais temática do Instituto. O Pedro é licenciado em Geografia e Planeamento Regional pela Universidade Nova de Lisboa, trabalha na Divisão de Sistemas de Informação e Capacitação do ICNF e desenvolve a sua atividade na área dos SIGs. Vamos então ouvir o Pedro, por favor. Bom dia. Bom dia. Estão-me a ouvir bem, não estão? Estamos sim. E o ecrã já estou a partilhar, não já? Certo. Ok. Então vamos dar início. Antes de mais, queria dar os parabéns aos organizadores por estarem a realizar este evento neste contexto difícil, não é? Cumprimentar os restantes oradores e os participantes desta sessão. Aqui o meu nome é Pedro Rodrigues, estou a dar a cara por uma equipa que trabalha todos os dias nesta infraestrutura, no SIG do ICNF. Tenho aqui os meus colegas Teresa Pimenta e Pedro Monteiro e os meus superiores José Uva e Luís Ingraça. Então o tema, como já foi dito, é a infraestrutura de dados espaciais da conservação da natureza e das florestas, informação geográfica de referência ao serviço da comunidade. Antes de iniciar, queria fazer uma pequena introdução e dizer que o ICNF está a implementar uma nova estratégia de transformação digital com aposta nas tecnologias de informação e está a dar um grande ênfase à política de dados abertos. E também dizer que esta infraestrutura é um processo que está em desenvolvimento contínuo e que este é o momento atual, não é? Este é o estado atual da infraestrutura, mas que poderá evoluir para evoluir de diferente modo. Então, o que é a infraestrutura de dados espaciais da conservação da natureza e das florestas? É um conjunto organizado e articulado dos recursos de informação geográfica do ICNF, desde repositórios de dados, sistemas e aplicações, que incluem, logicamente, o geocatálogo e os georrubos. Não é mais do que o fluxo de toda a informação geográfica, desde a produção cartográfica até à disponibilização e publicação dos dados, sendo que os georrubos e o geocatálogo são os interfaces visíveis para o público, para os dados abertos. Então, o geocatálogo é a componente catálogo, é um catálogo simplificado para os dados abertos, onde é possível descarregar, visualizar os serviços geográficos e metadados. Relativamente aos georrubos, é a componente WebSig, onde é possível interagir com os dados em mapa. Então, as funções do geocatálogo será o acesso livre à informação geográfica de referência, da conservação da natureza e das florestas. Inclui-se aqui na informação geográfica de referência, por exemplo, as áreas protegidas, a rede Natura, temos o inventário florestal nacional, os territórios ardidos, a desertificação, as zonas de caça, entre outros. Temos aqui também toda a informação partilhada é através de serviços, nós privilegiamos os formatos em serviços para as nossas plataformas, o que permite uma informação que seja atualizada de forma dinâmica. Depois temos uma função que é o catálogo simplificado, permite uma pesquisa e uma visualização rápida dos dados. Lá está a possibilidade de descarregar e aceder aos serviços geográficos, que aqui o descarregamento neste momento é para Shapefile e KPML, e os serviços geográficos é os serviços OGC, WMS e WFS. Com estes serviços podemos partilhar para outras plataformas ou outras entidades podem utilizá-las nas suas plataformas. E, por último, visualizar mais informação sobre os dados. Pode ser os metadados ou outras informações técnicas. Relativamente aos georrubos, tem a função de visualização interativa dos dados geográficos, tem uma interface amigável que pode dispensar alguns conhecimentos de SIG,
Pode-se integrar informação geográfica em diferentes formatos e de diferentes proveniências. Permite gerar relatórios com o cruzamento de diferentes tipos de dados, diferente informação. Permite explorar a informação geográfica antes de nós descarregarmos para Shapefile. E permite uma visualização dos dados em campo em múltiplos dispositivos. Posso usar em smartphone, posso usar em tablet, PC. Ele é responsivo, portanto, adapta-se à visualização em múltiplos dispositivos. O aspecto da componente pública da IDE de conservação da natureza e das florestas é este. Ao centro temos a página inicial. Do lado esquerdo, a componente de catálogo e do lado direito, a componente GeoRubrics, que é a WebSeek. Eu fiz aqui um pequeno vídeo para mostrar aqui uma demonstração do que é esta componente pública. A ver, temos a barra de navegação, tem diferentes aspectos, onde estamos, condições de utilização, ligações, etc. Depois temos aqui dois elementos, o geocatálogo e o GeoRubrics, como são as partes visíveis, e depois em baixo temos as aplicações temáticas. Aqui, relativamente ao geocatálogo, ele pode-se filtrar pela categoria ICNF, o tema ICNF. Aqui também a tabela pode-se ordenar por tema ICNF, tema Inspire, pelo nome. Aqui, depois, clicando no botão para descarregar, podemos visualizar os metadados, descarregar Shapefile KML e aceder aos serviços, e uma pequena pré-visualização dos dados. E temos aqui uma demonstração também, um vídeo de demonstração de como se trabalha com os GeoRubrics. E nas aplicações temáticas temos uma aplicação para inventário, para o top Vespa, que tem a ver com a Vespa Plutina, e outras aplicações temáticas. Relativamente aos GeoRubrics, tem este grafismo. E pronto, é este o vídeo. Se tivermos tempo no final, ainda posso fazer aqui uma pequena demonstração com os GeoRubrics, se não tivermos tempo, ficam para os participantes explorarem estas ferramentas. Relativamente à tecnologia, a tecnologia inclui tecnologia quer proprietária, quer open source, que é uma integração entre open source e proprietária, porque nós gostamos de tecnologia, independentemente se ela é aberta ou proprietária. Arrumando-a por categoria, temos em baixo o software de referência do ICNF é o QGIS. Para projetos ou processos específicos temos o ArcMap e o ArcGIS Pro. Para a produção e edição de metadados temos o GEMA do Governo Regional dos Açores. Para a produção de aplicações temos o Web App Builder for ArcGIS e para formulários temos o Survey 123. Relativamente a bases de dados, temos o PostgreSQL com a sua extensão PostGIS, que é a base de dados onde estão a maior parte dos dados do ICNF. Depois temos um nicho para os fogos rurais que está no SQL Server. E relativamente aos serviços geográficos, temos GeoServer, ArcGIS Server e o Nginx para o Reverse Proxy. Nas aplicações temos o Portal for ArcGIS, onde estão alojadas as aplicações feitas no Web App Builder. Temos o OpenLayer, que é aquela pré-visualização dos dados no geocatálogo, e temos aqui a framework Bootstrap, que foi a framework que foi utilizada para desenvolver a página inicial e o geocatálogo. Relativamente à arquitetura, lendo do lado esquerdo para o lado direito, temos primeiro a produção cartográfica, temos os técnicos que produzem informação geográfica nos softwares ou nas aplicações específicas para determinado processo, têm em conta as normas de produção cartográfica que o ICNF desenhou, rotulam uma política de partilha de dados para esses conjuntos de dados geográficos e preenchem os metadados. Por sua vez, estes dados estão alojados, como foi dito anteriormente, numa base de dados geográfica do ICNF, que é o PostgreSQL, e depois há um nicho para o SQL, que é para os fogos rurais. Estes dados que estão alojados nestas bases de dados são feitos os serviços no GeoServer e no ArcGIS Server. Aqui
a coexistência dos dois servidores de mapas. Tem a ver também, por um lado, o balanceamento dos pedidos para não estarmos a sobrecarregar no servidor de mapas, por outro lado, os serviços GeoServer vão alimentar mais o geocatálogo e os serviços OGC, e os serviços do ArcGIS Server vão alimentar as aplicações geográficas através dos seus serviços REST. Depois, à frente disto, temos o Reverse Proxy, que basicamente recebe os pedidos da internet e reencaminha-os para a rede interna, para os servidores. E depois temos o público que consome esta informação toda. Por outro lado, temos ali o caminho dos metadados, que estão alojados num servidor de metadados. Há uma sincronização periódica com o SNID e que, por sua vez, o SNID, nós fizemos uma forma de alimentar o geocatálogo na parte dos metadados. Aqui uns números sobre a infraestrutura, sobre esta arquitetura. Então, temos 2 servidores de base de dados, 2 servidores de mapas, 2 servidores aplicacionais, um servidor Reverse Proxy, 91 dados geográficos que estão no geocatálogo e no georubos e 7 aplicações temáticas. Relativamente aqui a algumas estatísticas da participação até ao momento do público nestas ferramentas, temos desde 1 de janeiro, temos 11.081 utilizadores, 18.441 sessões e 30.784 visualizações de página. Relativamente aos georubos, que é a componente WebSig, temos 2.775 utilizadores, 4.500 sessões e cerca de 6.000 visualizações de páginas. A dispersão geográfica destas visualizações e destes utilizadores é um pouco por todo o mundo, mas com uma grande ênfase em Portugal. 90% destes utilizadores são portugueses e depois 2,25% espanhóis e depois pouca participação, mas é um bocadinho por todo o mundo que nos visitam. Como é que foi possível chegar até aqui? Então, percorrer aqui um bocadinho, andar para trás e ver como é que foi possível chegar aqui. Houve uma compilação e sistematização da informação geográfica do ICNF, houve um trabalho de centralização da informação que estava dispersa em diferentes dispositivos, diferentes servidores, diferentes computadores, houve um trabalho de recolha, de harmonização da informação e de disponibilização desta informação. Depois houve a participação nos trabalhos relativos à diretiva Inspire, que teve uma importância muito grande na componente de metadados. O portal IGEO, que impulsionou a partilha de serviços geográficos. E o projeto SNIMAR quase que serviu como piloto para nós fazermos esta infraestrutura de dados geográficos, a partir do nicho de dados marinhos, e que permitiu compilar, sistematizar e disponibilizar essa informação. Outros projetos com outras entidades que valoriza a experiência e a partilha de conhecimentos, a exploração das tecnologias utilizadas, que permite a automatização de processos da informação geográfica e configurar um único repositório que se liga a estes recursos todos. Relativamente ao futuro, queremos um sistema cada vez mais robusto. Como é que esta robustez vai ser dada com mais dados, através da desmaterialização de processos e integração dos SIGs nesses processos. A melhor qualidade da informação através da informação mais harmonizada, centralizada e integrada. E uma automatização também da validação desta informação, para termos melhor qualidade da informação. Ao mesmo tempo, vamos monitorizando e avaliando o sistema para ele se adaptar a novas necessidades, existindo também uma reapreciação do contexto, uma redefinição do sistema e, eventualmente, uma interoperabilidade com outras entidades e através de outros projetos. Aqui temos também desenvolvimento de novas aplicações temáticas. Posso referir que está na calha brevemente uma nova aplicação sobre a visualização e disponibilização de dados LIDAR para 7 territórios piloto e brevemente vai estar disponível no geocatálogo. Aprovação e implementação das normas internas para produção de informação geográfica,
a formação e capacitação dos técnicos do ICNF, através do desenvolvimento de ferramentas de partilha de conhecimento. Neste aspecto, estamos a desenvolver também uma equipa Teams interna para a partilha de conhecimento dos técnicos SIG e das pessoas que se interessam por sistemas de informação geográfica. E vamos desenvolver também uns webinars internos para partilha de conhecimento. E pronto, é isto que eu tinha para dizer. Não sei se ainda tenho tempo, podia fazer uma demonstração sobre... Creio que não, Pedro, que é que estamos mesmo, estamos a 9 minutos ou 10 minutos, ainda temos uma apresentação. Então, Está disponível, certamente que todos os participantes terão muita curiosidade em investigar a vossa infraestrutura. De facto, é um trabalho notável. Muitos parabéns pelo trabalho que fizeram com a implementação desta IDE, que deve ter impacto tremendo tanto nos utilizadores dos vossos dados, como internamente nos vossos processos de trabalho, certamente que sim. É um guião quase que nos apresentaram e eu falo por mim, pelo INE também, é quase um guião daquilo que serão os passos de implementação de uma ideia temática por uma organização semelhante à nossa. Se tivermos tempo, eventualmente voltamos, mas eu daria, obrigada mais uma vez, Pedro, obrigada, e à equipa também. Eu daria a palavra, eu creio que é a Teresa Albuquerque que estará irá apresentar em vez do Dias Gonçalves, creio que é isso, certo? Não, eu não tenho nada a ver com Dias Gonçalves, não, mas sou a Teresa Albuquerque, sim. Ok. É que nós temos a última apresentação, seria... Dias Gonçalves, peço desculpa, o primeiro autor, sim, mas fui sempre eu que estava prevista para apresentar. Pois, nós tínhamos aqui a nota de que seria o Dias a apresentar. Não, sou eu. Então, eu passo só a dar aqui uma nota. A Teresa é professora no Departamento de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo Branco. É investigadora na área da análise de dados e da modelação estocástica aplicada ao ambiente e aos georrecursos, tem participado e tem efetuado várias publicações e tem participado em vários projetos de âmbito nacional e europeu, sendo membro da International Association Mathematical Social Science. Eu daria já a palavra então à Teresa, daria o seu poder de síntese para que não resvalássemos muito no nosso tempo final. Muito obrigada. Claro que sim, eu não sei se já agora dizer que o tema da apresentação será a qualidade da água e dos solos na Ilha de Santiago, no arquipélago de Cabo Verde. Na verdade, não os solos. Pronto, eu vou tentar ser sintética. Na realidade, este foi um desafio muito interessante que se engloba na tese de doutoramento do Nemias, em que se tentou aplicar uma metodologia que de facto não é espacial, que é a análise linear discriminante, mas que nos permitiu levantar uma hipótese acerca da qualidade, nomeadamente da água subterrânea, e tentar perceber até que ponto, utilizando um método como a análise discriminante, se poderia ou não perceber, digamos, a tipologia de águas subterrâneas na ilha de Santiago, em Cabo Verde. Vou fazer um breve enquadramento da região, também referir qual é a problemática mais importante a referir no que concerne à qualidade da água e também ao sistema de distribuição de águas nesta ilha de Cabo Verde. Depois, como é que a análise discriminante foi importante para tentar perceber a distribuição das águas subterrâneas nesta ilha, uma vez como penso que é do conhecimento geral, Cabo Verde tem grandes problemas em termos de abastecimento de água. Pronto, então, passando ao primeiro... Isto não estou a conseguir passar os... Pronto, começando então pela questão da localização, portanto o arquipélago de Cabo Verde eu penso que
toda a gente conhece, localiza-se na costa oeste africana e caracteriza-se por ter um regime de chuvas torrenciais com uma distribuição da precipitação muito irregular, com períodos de seca muito prolongados, apresentando um clima árido onde normalmente existem duas únicas estações, a estação das chuvas e a estação seca, em que de facto a estação das chuvas, para além de ser escassa, raramente consegue resolver os problemas da falta de água, porque quando chove é em regime torrencial, o que não permite que haja infiltração suficiente para a recarga dos sistemas aquíferos subterrâneos e daí existirem sérios problemas de água. Associado a isto, temos também atividades muito ligadas ao setor primário, portanto eminentemente agrícola, com recurso a pesticidas, por exemplo, o que torna toda esta questão de perceber não só, digamos, a capacidade que existe em termos de águas subterrâneas, em termos de reservas, se quiserem, mas também a necessidade de perceber a sua qualidade. Pronto. Como podem ver aqui, principalmente nas fotografias, os métodos de recolha e muitas vezes de tratamento das águas são claramente primitivos e é importante também referir que do ponto de vista demográfico tem existido uma tendência de crescimento, o que obviamente traz problemas acrescidos no que respeita à distribuição e à procura de água potável, e que unicamente 54% da população desta ilha é que é abastecida pela rede de distribuição pública de águas. 24% da população vai abastecer-se a poços, a fontes, a tanques de distribuição, em que muitas vezes a água não é sequer potável. Pronto, então, passando agora aqui um pouco para o que é que são as principais fontes de água e da sua qualidade, é importante ver que, e tendo em conta a lei, as normas de Cabo Verde, é comum, e isso verificamos não só nas campanhas de dados recolhidos, como também em dados de inventário, existem muitos casos em que as águas de facto excedem os limites máximos admissíveis, nomeadamente no que respeita ao total de sólidos dissolvidos e ao total de ferro nas águas. Portanto, só para terem uma ideia, eu calculo que não será propriamente a vossa área, esta totalidade de sólidos dissolvidos é sempre um indicador de poluição. Portanto, e muitas vezes as águas apresentam valores que estão acima daquilo que é o admissível. Se olharmos para a figura do lado direito, podemos também verificar que, apesar da ilha não ser muito grande, existem características francamente distintas se caminharmos de norte para sul da ilha. Por exemplo, se olharmos para a zona mais central desta ilha, podemos ver que menos de 30% da totalidade da água distribuída à população é que é feita pelos serviços públicos. Portanto, mais de 30% da população, ou seja, mais de 70% da população terá que recorrer a outro tipo de fontes sem qualquer garantia de potabilidade da mesma água. É importante também, eu aqui, porque também tinha pouco tempo, não faz talvez muito sentido falar da geologia, mas só muito genericamente e para entenderem, litologicamente, esta ilha é muito diversa, portanto, desde apresentar zonas mais calcárias, outras mais sedimentares, e isto significa o quê? Significa que é admissível colocar a hipótese que na verdade não exista um sistema de águas subterrâneos homogéneo, mas eventualmente vários tipos de sistemas de abastecimento diferentes, de caso para caso. Não é muito fácil passar os slides. Pronto. Então, o que é que se tentou fazer? Nesta primeira fase aqui vocês têm o mapa geológico, portanto, e conseguem ver pelas cores, mesmo sem ter grande preocupação naquilo que significa, mas
podem ver que há uma grande diversidade, desde rochas vulcânicas a rochas calcárias, por exemplo, que são sedimentares. Então, precisamente para tentar perceber até que ponto a água subterrânea poderá vir a ser controlada pela existência de não um único sistema, mas mais do que um, fez-se uma recolha de águas tentando cobrir diferentes litologias, diferentes usos de solo, diferentes proximidades à linha de costa, portanto é importante perceber que estamos numa ilha, não é? E também perceber quais são as diferentes condições ambientais quando analisamos todas estas águas em profundidade. Portanto, nós não estamos a falar de água superficial, estamos a falar de água subterrânea. E precisamente pelo aquilo que eu disse antes, por se tratar de um clima muito particular, com grandes problemas a nível da infiltração e das águas superficiais, com índices de salinização muito grandes, as águas subterrâneas podem ser um interessante recurso. Sem perder muito tempo aqui, porque isto é muito hidrogeoquímico, mas se olharem muito rapidamente para estes dois gráficos, podemos verificar, por um lado, a questão da salinização, que é uma questão importantíssima neste caso, porque uma água salinizada, uma água subterrânea salinizada não é potável, e essa é uma questão muito sensível. Há muita seca, há tendência para sobre-extrair a água. Ora, sobre-extrair a água de um aquífero provoca a sua água do mar, a própria sobre-extração provoca com o tempo a salinização. E um aquífero que fica salinizado é água perdida para sempre. No diagrama da direita também é possível verificar que temos diferentes tipos de água. Portanto, vocês podem ver, é o chamado diagrama de Piper, que temos grupos com características distintas no que se refere à sua composição. Pronto, e como é que aparece então agora aqui a análise discriminante? A análise discriminante surge para nos tentar responder a duas questões, que são a nossa hipótese. Por um lado, é ou não possível estabelecer padrões diferentes de água, tanto à superfície como em profundidade, ou seja, poderemos considerar que, em vez de termos somente um aquífero, poderemos ter, por exemplo, a sobreposição de vários aquíferos e poderemos admitir, por exemplo, que há poços que estão a recolher água a níveis mais profundos e outros a níveis mais superficiais, não porque o aquífero varia lateralmente, mas porque na verdade corresponde a aquíferos distintos. Ou seja, como vocês podem ler, poderemos ou não considerar a hipótese de ter um aquífero ou um sistema aquífero em várias camadas, em multi-layered em inglês. E, na verdade, esta análise foi usada para tentar responder a esta grande questão, funcionando, na verdade, como uma metodologia supervisionada de reconhecimento de padrões. Pronto, então, obviamente, como é suposto neste tipo de análise, é necessário começar por pré-classificar as amostras. E então fizemos-lo de uma forma cega. E resolvemos considerar dois tipos de águas, ou dois tipos de aquífero. Consideramos que teríamos um aquífero que chamamos superficial até 100 metros de profundidade, e chamamos a este o grupo 1, e depois consideramos que haveria um segundo aquífero com outras características, a que chamamos águas profundas, e que seriam aquíferos que se encontrariam a mais de 100 metros. E esta foi a nossa classificação prévia. E o que é que nós verificamos? Se olharmos aqui para a representação dos eixos, conseguimos ver que, de facto, a profundidade está muito ligada à concentração de sulfato e que, na realidade, todos os outros elementos aparecem juntos e com grande afinidade. E mais, conseguimos perceber que é no grupo 2 aquele que tem maior profundidade, ou que nós partimos do princípio, ou levantámos a hipótese que poderia corresponder a uma camada mais profunda, é aquele que aparece ligado a grandes conteúdos de sulfato, que estão muito ligados, por exemplo, à poluição provocada pela agricultura. E que todas as outras amostras estariam mais
ligadas àquilo que se pressupõe será a composição média atribuível a águas mais superficiais. Mas também é importante perceber que, quando olhamos para a matriz de confusão, há amostras que são, que são reclassificadas, nomeadamente há 3 amostras que passam do grupo 1, que nós tínhamos previamente assumido que eram águas superficiais, mas que apresentam, na verdade, características de águas profundas. Portanto, são reclassificadas como águas profundas. E isto levou-nos a aferir algo que nos pareceu muito interessante, é que a hipótese que tínhamos levantado inicialmente, que seria de termos uma divisão aos 100 metros, na verdade não deve ser aos 100 metros, mas sim aos 50 metros. Portanto, existe muito provavelmente um sistema multicamada em profundidade, mas a divisão não aparece aos 100 metros, mas sim aos 50 metros. E isto é algo que já foi um avanço muito importante como avaliação preliminar destes resultados, uma vez que nos permitiu considerar esta divisão, este corte aos 50 metros. Outra coisa interessante é perceber que, de facto, este estudo nos permite identificar aquilo que pode ser um sistema aquífero multicamada. É muito comum este tipo de aquíferos noutras regiões do globo, com afinidades, digamos, hidrogeológicas semelhantes à ilha que estamos a estudar, e que esperamos, com novas campanhas, vir a ter um detalhe ainda maior que possa vir a ser uma ferramenta importante para as localidades, para as agências locais responsáveis poderem otimizar a gestão da água e a sua distribuição às populações. E penso que fui rápida, é o que tenho para vos apresentar. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Teresa. Obrigada, interessante apresentação. De facto, este problema que Cabo Verde enfrenta, certamente não é unicamente na ilha de Santiago, é transversal às restantes ilhas. Eu atrevi-me a pensar que todo este ensaio e estes estudos que estão a fazer terá que ter forçosamente um impacto naquelas populações e, como disse, nas entidades que gerem o território. Eu estava aqui a ver a apresentação e lembrei-me que era interessante, eventualmente, numa outra fase do trabalho, cruzar com a localização da população. E o Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde tem um levantamento que efetuou nos últimos censos de 2011 e irá fazê-lo agora também, é uma informação georreferenciada muito fina, muito detalhada, inclusive ao nível do edificado e portanto, todos os indicadores estatísticos censitários poderão ser, digamos, apropriados nesse vosso estudo para passar, no fundo, à identificação daquilo que é a população atingida nessas áreas. É uma sugestão que fica. Eu não tenho... Agradeço. E já agora está disponível essa informação? Podemos aceder a essa informação? Provavelmente ao nível do edificado e ao nível da unidade de estatística e edifício, salvaguardada a questão do segredo estatístico, não estará no próprio site, mas o INE de Cabo Verde tem feito um trabalho excelente também na divulgação de dados e na própria infraestrutura de dados espaciais que está a criar e certamente que estão disponíveis para serem utilizados por vós. Sim. Exato. Ótimo notícias. Muito obrigada. Obrigada, nós também. Nós não temos aqui nenhuma questão específica sobre a apresentação, fica este comentário. Não sei se os restantes oradores têm alguma questão que queiram colocar nesta. Nós temos 2 minutos, 3 minutos, passámos 9 minutos da hora, mas não há de ser assim tão crítico. Se quiserem aproveitar esta oportunidade para colocar alguma questão. Todas as apresentações vão estar disponíveis, já foi respondido pela colega, pela Paloma, vão estar disponíveis no site da DGT, no site aqui das jornadas e depois também na própria IDEA espanhola também vai estar disponível. É de facto um desafio grande nesta altura de pandemia conseguir montar um evento desta natureza com a participação quase de uma centena de oradores e com tantos participantes,
os parabéns à DGT e aos colegas espanhóis por esta organização e se não houver nada mais a acrescentar, eu daria como finalizada esta sessão, agradecendo mais uma vez aos oradores e a todos os participantes, à organização também que faz a gestão aqui da logística dos sons e da vez em que cada um tem que entrar. Muito obrigada, Paloma, também. E despedia-me até até uma próxima oportunidade. E bom trabalho e boa saúde a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, então. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muchas gracias a todos. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paloma. Obrigado.